Bom, nosso último vídeo da noite é baseado numa coisa do filme Pânico. A gente sabe que tem um Pânico ali. Se você nunca assistiu, meu Deus, não sei o que você está fazendo. Mas tem uma ligação, uma dinâmica ali de um assassino que está passando pela rua e tal. E aí as pessoas atendem uma ligação, ele fala com a pessoa nessa ligação. Tem todo um negócio, um rolê para entender quem são os verdadeiros vilões. E são dois, etc e tal. Eles estão no meio da turma deles, da escola. São pessoas ruins, beleza. Mas o que inspirou o filme Pânico? Teve um crime real. Hello? Yes? O telefone nos anos 90 com certeza foi uma grande ansiedade que a gente teve. Mas isso porque foi criado, porque vários filmes trataram o telefone como uma passagem de entrada para um mundo cheio de medo e também de sustos. Né? A criação das coisas gerava a possibilidade delas serem medonhas de alguma forma. É do tipo, o Mickey perdeu o direito autoral dele lá, o Mickey original, vamos fazer um filme de terror dele. Absolutamente toda uma ideia de qualquer coisa simples, idiota, pode se tornar terror, porque qualquer coisa pode nos dar medo se tiver contexto. Mas 7 dias úteis, moça? Com certeza a franquia Pânico e mais especificamente o primeiro filme deixou a gente com muito medo de atender o telefone, atender a campainha, deixar a janela aberta ou fazer qualquer coisa, até uma pipoquinha. Um filme que fala sobre os clichês dos filmes de terror. Eu nunca entendi esse negócio da pipoca no alumínio. Que fica uma bolinha de alumínio e tal, etc. E aí fica estourando e subindo, até, não sei qual que é esse Mas negócio. que na verdade, por trás tem uma origem mais do que macabra. Talvez você não saiba, mas Pânico é inspirado em uma história real. A história de um serial killer que matou 5 pessoas em menos de 4 dias e colocou todos eles em posições estranhas, até desmembrando essas pessoas. Que não achava que ele tinha culpa pelas ações, mas sim uma entidade que vivia dentro dele. Hoje, no Nerd Show, você vai conhecer a verdadeira história por trás de Pânico. Até parece, entidade. Mano do céu, que isso? Que edição é essa? Pânico em Gainesville. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Pra gente começar a entender essa história, eu acho que o mais legal é a gente entender qual é o contexto do filme, pra gente comparar a história do cinema com a história original. Claro. Para você que não lembra ou não conhece, Pânico foi um filme que fez bastante sucesso, que foi lançado em 1996. Sim. Hello, Sydney. Do you like scary movies? Like scary movies. E o negócio, essa voz, ela não é uma voz real, é uma voz usada com modificador, mas esse modificador era muito bom, né, pra ficar passando pelo negócio do telefone. Um detalhe bem interessante é que as pessoas envolvidas... Outro detalhe bem interessante é que ao invés de Pânico é Grito. O nome do filme original é Scream, Grito. O projeto eram bem capazes para fazer isso. Um dos maiores nomes do cinema de terror era Wes Craven, que por acaso também tinha no currículo A Nightmare on Elm Street, também conhecido como A Hora do Pesadelo. Com certeza, o problema na rua não sei o que vira A Hora do Pesadelo. Don't fall asleep. E o Wes Craven, que já tinha tanta bagagem assim, precisava de uma jovem ajuda, de uma história interessante. You know, I just like any of us to do something new that we can look at and say, that's really terrific. I have never seen that in a film before. That's why I like Scream. Half of the scenes
I've never seen in a movie before, so it was very exciting to direct them. E quem atuou como roteirista desse filme foi Kevin Williamson, que com certeza quis abraçar essa oportunidade de trabalhar com um dos grandes diretores do cinema de terror. The script was written by young writer Kevin Williamson. I believe it's only his second script to have sold. The kind of script you read the first 14 pages, which are the first 15 minutes of the movie, and you cannot tear yourself away from it. It's a real page turner. Yeah. Como já tinha toda essa aura do terror, o filme não podia ser mais do mesmo. Até porque o gênero de terror, principalmente slasher, né, de sangue voando pra tudo quanto é lado, já estava em decadência em Hollywood. Já era uma coisa meio que um fato passado. Clichêzinho. Achei horroroso. Mas nos anos 90, eles vieram com uma nova roupagem e uma nova ideia pra dar uma oxigenada nesse gênero. Tanto é que o filme é baseado nos clichês. Ele brincava com os clichês dos filmes de terror. Sim, ele tirava sarro disso. That one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Number 1, you can never have sex. Number 2, you can never drink or do drugs. Number 3, never, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Mas a história base, muita gente lembra. Verdade. É a história de um assassino que ficou conhecido como Ghostface, com aquela cara icônica, aquela máscara, né? E que matava adolescentes, principalmente usando uma faca. Mas ligava, se comunicava e tinha aquela voz que era bem marcante. Hello? Hello, Sydney. O roteiro esse foi vendido pelo Kevin Williamson para a Miramax para que fosse lançado sobre um selo da empresa, que era a Dimension Films. Mas só que sempre quando eu falo desse jeito. Tem um filme assim, eles precisam pôr um elenco de peso pra chamar as pessoas, porque muito da bilheteria do filme vem por causa do elenco, aquele ator que você confia. E com certeza, naquela época, a estrela do filme era a Drew Barrymore, que aparecia em tudo quanto é lado, aparecia na capa, aparecia no pôster e morreu nos primeiros 15 minutos do filme. Ela deu algumas entrevistas falando que, se fosse a personagem principal, ia ser mais do mesmo, ela precisava de um novo desafio. Eu encaro que ela tava querendo fazer outras coisas também, né? É ali, trabalhou um pouquinho e já tá liberada. Mas aí é de cada um. Mas que com certeza trouxe alguns atores e atrizes que mais tarde você viu em outros papéis e com certeza reconhece. Por exemplo, a Neve Campbell, que com certeza você conhece até pela franquia mesmo, porque ela participou de vários e vários outros filmes. A Courtney Cox, que é a Mônica do Friends. O David Arquette e o Matthew Lillard, que caso você esteja reconhecendo aí, ele é o Salsicha, que hoje em dia é o William Afton. Ele é o Salsicha do Scooby-Doo. E ele vira o William Afton, mano. Esse cara é muito bom, mano. O filme foi um grande sucesso, arrecadando 173 milhões de dólares no mundo inteiro. Tanto que em 1997 ele foi até premiado no MTV Movie Awards. And the best movie is... Aí no quando ganha o filme, a menina grita. Com o público, e esse filme acabou virando uma paródia que também gerou várias outras continuações, né? E virou muito bom, muito bom. Em Pânico. Não sei se você lembra. Hoje, sim, em Tela Quente. Em Tela Quente. Nossa, sério, isso é muito bom. De terror. Todo mundo em pânico. Filme inédito. E esse filme se tornou um sucesso que atravessa gerações, sendo lembrado sempre como um dos clássicos do gênero de terror. Mas isso era só uma história. E uma história cheia de clichês que não são tão pesadas assim. Porque a história que inspirou esse filme, essa sim, agora precisamos saber. Era bem pesada. In a space of 3 days, one after another, students in apartments being killed, totally vulnerable. I'm terrified. I couldn't sleep last night. It's really scary. Precisamos visitar o caso do estripador de Gainesville. O Estripador de Gainesville. Esse foi o nome pelo qual ficou conhecido Danny Rowling, que a gente pode dizer que teve uma história difícil desde o início, mas que com certeza a gente consegue ver que os fins não justificam os meios. O Danny nasceu em 1954, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. E é filho de... Passado difícil nós temos. Eu tenho, você talvez tenha. Depende do como você enxerga a dificuldade na sua vida, no seu dia a dia. Mas nada do que foi feito justifica você fazer o que você faz. Nada do que lhe foi feito justifica você fazer o que você faz. Entenda o que eu estou dizendo. Porque uma vez você pode tratar todo mundo como te trataram, ou você pode pensar que você não é o que te fizeram. Você pode lembrar desse fato. Fica à vontade para escolher.
de uma mãe que teve ele muito jovem, com 19 anos. Mas o grande ponto de atenção é o James Rowling, que é o pai dele. O James, ele era um veterano de guerra. E a maior parte dos veteranos de guerra, eles sempre saem com alguma cicatriz, não só física, como talvez também psicológica. E nesse caso, dizem que ele teve estresse pós-traumático, além de outras doenças mentais que ele já tinha. E esse, inclusive, seria um dos motivos pro Danny afirmar que sofreu muitos abusos físicos e mentais por parte do pai dele. Danny was always trying to make his father happy, but he never could. One of the things that we learn in basic psychology is when you don't get the reinforcement from something positive, individuals, and Danny was one of them, would start engaging in behavior that he'd get attention for, but it was not positive attention. Dad had to have control over every aspect of our life, every thought. We weren't allowed to have an individuality. Em 1972, o Danny entra para a Força Aérea, mas ele é excluído um ano depois por causa de porte de drogas, ou seja, já não era uma pessoa que não causava tantos problemas assim, né? Em algum momento dessa vida, a vida passando, ele foi e se casou, mas ao mesmo tempo não deu muito certo, ele se divorciou, porque ele acabava sendo violento com a esposa e com a filha que ele teve, mas aparentemente já chega num ponto bem crucial dessa história, porque ele se separa, mas abusa de uma outra mulher que parecia com a esposa dele. Cara. Depois disso, a coisa foi só... Céu, aí... Pelo amor, velho. Ô, tristeza, né? Piorando, porque ele começou a fazer vários assaltos à mão armada no sul dos Estados Unidos. Quando ele foi preso, em 1979, durante 10 anos, até 1989, ele passou por várias e várias prisões por os mais diversos crimes. Mas, em 1989, ele resolveu que seria melhor, vamos dizer, se assentar e achou um emprego fixo em um restaurante. Mas para uma sempre tem um hiato, sabe? Sempre tem um momento de espera ali, de calmaria, de fazer de conta que tá tudo bem, até pra meio que sumir, e esse padrão se repete depois de um tempo. Sempre tem um hiato, velho. Pessoa desequilibrada, aparentemente qualquer coisa pode ser um gatilho. E ser demitido foi um deles. Na mesma noite que ele foi demitido, ele acaba matando 3 pessoas. Enraged by his mistreatment at work, that night Rowling took his sinister hobby of stalking to a whole new level. Só que o que assusta é um detalhe muito importante. Uma vítima tinha 24 anos, a outra 55, mas também uma criança de 8 anos. He'd grown infatuated with a 24-year-old department store worker named Julie Grissom. Que é criança, cara? He had decided that he wanted her and he spied on her. Essa aí, beleza. Family, which included não, beleza, gente, pelo amor de Deus, tipo, dá pra entender o contexto, dá pra entender o porquê. And Tom's grandson Sean. So he's thinking, why have these people got this when I haven't got this? Mas ele não é pego por causa desse crime. Tanto é que sobra tempo pra ele ter um entreveiro com o pai dele. Uma briga tão séria que o pai dele acaba com um tiro no estômago e outro na cabeça, fazendo com que ele perca a visão de um olho e a audição de um dos ouvidos. Shreveport murders ele até Rowling the courage to confront the man who'd humiliated him. Mas, apesar desse susto, né, o pai dele sobrevive e o Danny também foge da cidade. Nossa história agora continua em 1990, em uma cidade chamada Gainesville, que fica na Flórida, no estado dos Estados Unidos. O grande ponto aqui, e que agora vai começar a fazer sentido com a história do filme, pra gente entender, é que Gainesville é como se fosse uma grande cidade universitária, por causa da Universidade da Flórida. Uma cidade com campus, com aquela coisa de irmandade, aquela coisa de tudo que a gente vê nos filmes americanos, é mais ou menos aquilo ali. Só que tem um grande porém. Essa foi a cidade pra que o Danny fugiu. Só que a chegada dele coincide com a volta dos universitários das férias, ou seja, a cidade começava a ficar cheia. E como ele chega em Gainesville e tá foragido da justiça, ele traça uma estratégia. A melhor estratégia não é ficar na vista, então ele monta um acampamento que fica atrás da Universidade da Flórida. He was a vagrant, a bum, if you like, but he had a purpose. E é aí que o Estripador de Gainesville faz jus ao seu título. And his purpose was a very particular kind of victim. Parecidos com a mulher dele. Danny Rowling, então, assassina 5 pessoas nos próximos 4 dias. As primeiras vítimas foram 2 mulheres, Christina Powell e Sonia Larson. Nossa, todo
pessoa nessa época usava laque pra um cacete e deixava um cabelo com um topete esquisito, né? Todas. Toda pessoa que você vê dessa época tem um topetinho. Que depois de invadir a casa em que as duas estavam, elas foram abusadas e esfaqueadas. E depois disso, ele ainda teve a frieza de colocar elas em umas posições insinuantes e até de mutilar os corpos. Elas só foram encontradas porque os pais deram falta das meninas e acabaram indo lá batendo na porta, e o que eles encontraram não foi nada legal. Que homem desgramado, cara. Nossa, esse tipo de covardia não é ser corajoso pra conseguir fazer isso, é ser covarde. É o completo oposto. My maintenance man broke the door in and I was standing behind him. And when he went in, I followed him into the apartment and saw the young lady on the bed. And the sad part about it is we had the parents behind us on the stairs. A terceira vítima foi Krista Roy, que era uma aspirante ao posto de policial, mas não apareceu na delegacia aquele dia. She was supposed to report in for work, and she had a reputation in the community as being an unbelievably hard worker and very committed to her job and very much wanting to join a police department. E a frieza que ele teve com ela é de assustar. Depois de ser abusada e esfaqueada, ele cortou a cabeça dela, colocou numa prateleira, olhando pro corpo dela, também fazendo posições em cima. Puta que pariu, mano. Nossa senhora, tem gente que deixa a gente com desgosto pela humanidade. I did not want to see that young lady that meant so much to me. I did not want that to be what I carried in my mind of her for the rest of my life. E os últimos foram Manuel Taboada e Tracy Paulos. Hi Lori, I love you very much. I think the wedding was beautiful. Well, everybody. Manuel, que era lutador e tentou resistir, mas foi assassinado a facadas. Droga, hein? Mas por um azar, a Tracy estava no mesmo lugar, viu o que estava acontecendo, fugiu, mas o Danny Rolling foi atrás dela e assassinou ela a sangue frio. Ele conseguiu pegar. E é a partir daí que vai começar uma nova fase, a fase da investigação. Depois desses assassinatos, a polícia acha os corpos e, como de praxe, vai falar um pouco sobre o assunto para tentar acalmar a população. Mas, como até aquele momento eles não tinham suspeitos e os adolescentes estavam sumindo, sem um trocadilho, né? Mas com certeza foi um pânico. Nossa. Um pânico tão generalizado que alguns estudantes voltaram para casa e os que ficaram lá dormindo diz que todos eles usavam facas de cozinha debaixo do travesseiro para poder se proteger caso alguma coisa acontecesse. It was almost like a hurricane was coming. People run in and they buy out all the bread and milk, all the locks at all the hardware stores were sold out. Ninguém tinha sido preso ainda, nem pego, mas eles com certeza já tinham seu primeiro suspeito. Mas não era o suspeito certo. Porque o cara não vivia lá? O nome era de Edward Lewis, que tinha os comportamentos no mínimo suspeitos, e ele tinha sido acusado de espancar a própria avó. Mas o que chamava a atenção é que ele sofreu um acidente de carro e tinha várias e várias cicatrizes pelo rosto, além de, durante a noite, ele saía com roupas militares pelo campus, né? E também diziam que ele tinha uma coleção de facas. O cara já era bem estranho também, né, velho? Vamos com calma aí. Não tô falando que deve ser julgado pela aparência, o problema é que o comportamento do cara é o mais irregular de onde ele está. Coincidence? Call it whatever you want. As a result of taking Ed Humphrey into custody, the murder stopped. Nossa, ele nem parece entender. Wow, it really looked like they had just solved the murders and that they had the guy in their hands. Realmente era um grande candidato, assim, né? Se não aparecesse mais ninguém. Quase ele foi indiciado, mas tem uma pessoa-chave nesse caso que começa a ajudar a polícia a desvendar o que poderia ter acontecido. O nome dela era Cindy Jurasic. E por que o cara parou do nada? But in 1990, I was Cindy Dobbin. O que acontece? A Cindy era da mesma cidade natal do Danny Rolling. E eles conversavam, ela era casada com um rapaz, e ele também conversava com o marido dela e tal. Mas algumas coisas começaram a chamar a atenção. Um dia, o marido dela falou que teve uma conversa muito perturbadora com o Danny, em que ele falava que ele queria enfiar faca nas pessoas. Ele achou aquilo muito estranho, ela também, e isso acendeu um alerta. And then one night, Stephen came in and he goes, "He's got to go." And I said, "What?" He goes, "He tells me he's got this problem." I said, "What kind of problem?" He likes to stick knives into people. Depois, vocês lembram daquele caso? Não, ele tem esse probleminha aí, esse negócio assim.
Nada demais. Ele esfaqueia pessoas. 3 pessoas, ninguém foi achado. Porém, ela ligou os pontos e achou que seria bem possível que aquilo fosse coisa do Danny. O que ela fez? Ligou pra polícia e deu essa dica que começou a encaminhar a investigação pros rumos que ela deveria tomar. It just would not let me rest. It would not let me rest. One day, picked up the phone, I called Crime Stoppers, and I said, I think there's one guy y'all need to investigate. His name's Danny Rawlings. Nesse momento, o outro suspeito já estava quase na cadeia. O pessoal já estava querendo colocar ele lá. Mas depois de fazer um teste sanguíneo, que na época, né, não era avançado igual o DNA que a gente tem hoje, viram que o sangue encontrado lá não batia o tipo sanguíneo com o do Edward Lewis. Ou seja, não poderia ser ele. Até que eles chegaram na conclusão que realmente tinha que ser o Danny Rawlings, que também já estava preso, mas por outro crime, por assaltar um supermercado. Eles chegaram nessa conclusão quando no acampamento que ele estava lá, eles acharam um dinheiro que estava pintado com a cor rosa. Porque o dinheiro que normalmente é assaltado, eles colocam uma bomba junto pra poder marcar esse dinheiro. Assim não você acha melhor rosa. O suspeito, ou também não passa dinheiro roubado pra frente. Então, Danny foi preso, mas é a partir daí que o circo começava de verdade. Quando o Danny foi preso, claro que esse caso rodou o mundo e os Estados Unidos ficou em alerta máximo para entender toda essa história. Todo mundo sempre ficava esperando que ele pudesse dar uma declaração ou uma entrevista, porque o pessoal adora uma mídia, né? Mas quando ele fazia entrevista, ele começou a falar sobre uma outra pessoa. Miss London and myself have been corresponding for almost a year now. Miss London is of the highest caliber, sincere and honest. Miss London represents me as editor, agent, and media go-between. From this point on, I shall make no further statements to the press unless Sandra London arranges it. If you wish to speak to me, speak to Miss London. Mrs. London, Sandra Quem London. que é a senhora London? Gente, mas ele falou tanto nessa moça. O que será que ela tem a ver com esse caso? É aí que entra uma parte bem bizarra dessa história. Sandra London é uma jornalista freelancer que também é escritora, mas que estava bem no início de carreira. Mas que, por acaso, lançou um livro que chamava Knocking on Joe, em que tinha vários depoimentos, entre eles a história do Danny Rawlings. Esse livro tinha até o subtítulo de Vozes do Corredor da Morte. Era uma coletânea de várias histórias e que tinha a história dele também. O que acontece? Em 1992, a Sondra recebe uma carta do Danny Rawlings pedindo para que ela contasse a história dele pro mundo. Queria que virasse um livro. Mas como que ele escolheu ela? Um colega de cela dele estava lendo um roteiro criado por ela e ele leu, gostou tanto a ponto de achar que ela seria a pessoa perfeita para contar essa história. Mas o engraçado é que ela disse em uma entrevista uma vez ao jornal The Sun que isso era até comum, porque como ela estudava os serial killers, eles mandavam várias e várias correspondências para ela poder contar a história. Mas o que fica bizarro é que depois de 6 meses de trabalho, trocando cartas, acaba que ela se tornou a noiva do Danny Rawlings. Diz ela que depois do trabalho do livro, ela foi se apaixonando por ele. Não, moça. Porra. Cacete, moça. Leu. Entenda as coisas. Entenda a consequência. Não sei. Entenda. And introduced to Danny behind glass. All of a sudden, I found myself responding to him in a physical way. And I was not prepared for that. It's a physiological response, and this is why I had to admit that I love him. Que a gente pode ver, inclusive, que ele tinha sabe aquele ar galanteador do serial killer? Era bem estranho, mas é bem comum. Eles se diziam apaixonados ao ponto até do Danny Rawlings, num momento de poder fazer a sua defesa, no julgamento, resolver fazer isso. Please the court. Could I address the court? Sure. Say whatever you want to say. Thank you. Meu Deus do céu, cara. Vai se declarar. I recall the day. Cantar uma música para sua amada. Reached out to say I love you. Uma coisa importante a falar aqui é que o Danny Rawlings, ele próprio confessou o crime. Your Honor, I've been running from first one thing and then another all my life. But there are some things that you just can't run from, and this being one of those. He pleads guilty. Mas a Sandra London parecia não estar entendendo muito bem a situação, ou talvez não estava querendo acreditar. Well, excuse me, I have to say this. He is innocent until proven guilty. He's charged with the crimes. Não, moça. Não, moça. To the Gainesville murder son. And that too is questionable. E segundo ela, a tragédia dele começou na infância. Mas claro que isso levantou. Ô senhora, pelo amor de Deus, o cara falou fui eu. Como é que você vai falar que não foi ele? Ai, meu Deus. São suspeitas, né? Até porque ela mesma conta que quando ela tinha 17 anos, namorou um outro cara que por acaso depois assassinou mais de 35 mulheres, que era o John Schaffer. Agora a gente entende. Ela
Não é uma documentação de coisas, ela não é... Ela tem fetiche. Research started with the boy that I dated when I was 17 and was later accused of killing about 35 women. I didn't understand how that could be possible because he was so nice. O que levantava suspeitas também dela se aproximar do... Pô, ele era tão bonzinho, nem parece que ele... Não, mano, não se leva por essa ideia. Pode Deus. Danny Rowling só para poder lucrar com a história dele e fazer o livro. E eu te falei que o Danny Rowling confessou. Mas ele confessou também que a cabeça dele era meio desorganizada. Segundo ele, como a infância dele foi muito difícil, ele criou várias personalidades para poder se proteger. E uma das defesas que ele fez, ele disse que uma dessas personalidades era uma personalidade que queria fazer o mal, que ele chamava... Ele não usou a carta do dele, isso aí não. Ele usou a cartada do TDI, não. Tá parecendo mais o Coringa do que o do Pânico. Gemini. I have dealt with different personalities all my life. The person that I really had struggled against to prevent becoming is a person called Gemini. Coisa que o promotor desmentiu, dizendo que na época que ele tinha feito os assassinatos, ele tinha visto um filme que era O Exorcista 3, que tinha um personagem que era o The Gemini Killer. A decapitated head can continue to see for approximately 20 seconds. So when I have one that's talking, I always hold it up so that it can see its body. Tell the press that I am the Gemini Lieutenant. Will punish you. Mas com todas essas provas à mostra, não teve como a justiça não condenar ele a 5 prisões perpétuas, ou seja, em 1994 ele foi condenado ao corredor da morte. The majority of the jury, by a vote of 12-0, advise and recommend to the court that it impose the death penalty upon Danny Harold Rowling. Mas ele só foi executado 15 anos depois, em 2006. E lembra daqueles 3 assassinatos que ele demorou demais. Ele só confessou no momento em que ele estava na maca para tomar a injeção letal. Um assassino de sangue frio e sangue frio até o final. Com certeza, as famílias nunca se recuperaram desse triste caso. A pena de morte, que pode parecer justa ou não, dependendo do que você acredita, nunca vai trazer de volta os familiares que eles tanto amaram. Mas com certeza, hoje em dia, se você for ver de novo o filme Pânico, você vai ver com outros olhos, porque ele não é tão pesado quanto a história original em que ele foi baseado. Talvez você ache que ele é até uma comédia. Não, ele também não é tão leve assim não. Vamos com calma aí. Nossa, parabéns pela produção, Nerd Show. Isso aqui foi fenomenal, esse vídeo, mas ao mesmo tempo excruciante. Traz agonia, traz revolta, traz rancor. Mas justiça já foi feita dentro do que era cabível, dentro do que era possível, né?